porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Este é o vídeo de número 12 da nossa série Cosmovisão Cristã. Tem sido um desafio falar esses dias e sobre temas que eu acho que são extremamente relevantes para o nosso tempo. E essa temática fala justamente dessa ideia de que a gente precisa entender que em parte a gente conhece, em parte a gente não conhece. Há coisas reveladas e há coisas encobertas, conforme o nosso vídeo 11, o vídeo de ontem, e há coisas que nós conhecemos e há coisas que nós profetizamos, coisas que a gente fala acerca do futuro pela fé, porque nos foi revelado nas Escrituras. Então, aquilo que nos foi revelado, a gente precisa estudar e conhecer cada vez mais, mas aquilo que nos foi revelado a respeito do futuro, a gente precisa andar por fé. Eu não sei como você lida com o seu dia a dia de vida, mas tem um texto que está em Romanos, que trabalha que a gente não deveria pensar além do que convém sobre nós mesmos. Essa ideia de não pensar além me remete à ideia de que eu posso estar num nível e posso falar, eu estou bombando. Ou, não é o que o texto exatamente fala, mas eu vou pensar que eu posso também pensar, olha, eu sou muito ruim. É aquele texto que nós, no texto do Velho Testamento, onde os espias vão olhar a Terra Prometida e eles falam que eles olham para os homens e falam, e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Quer dizer, eles se viam como gafanhotos. E então a gente pode se olhar como um gafanhoto, a gente pode se olhar como um gigante, mas esse olhar pode não corresponder à verdade. E o texto de Romanos nos leva a refletir sobre nós mesmos, a nos colocarmos exatamente onde nós estamos e saber exatamente o que somos, nem além nem aquém, para que a gente não tenha, não se estime demasiadamente, nem inferiormente, mas sim a gente saiba exatamente o que está acontecendo. Uma visão a respeito da verdade, a respeito do que está acontecendo, é fundamental para que a gente tenha ciência e tome decisões acertadas, porque uma visão além pode me fazer achar que eu vou conseguir e não vou conseguir, uma visão aquém pode me dar uma perspectiva ruim acerca de mim mesmo e uma incapacidade não real, uma incapacidade meio que aprendida por conta de uma mente que se pensa sobre si mesmo de maneira atenuada, né, diminuída. E eu preciso entender, preciso pensar sobre a minha potencialidade, mas pensando principalmente, que foi um tema que eu também falei um pouco ontem, sobre a minha pequenez. Essa ideia do que em parte, essa ideia de que em parte eu conheço, é a ideia de que mesmo eu estudando muito, mesmo me esforçando, sempre em parte eu conheço. Porque quem falou isso foi Paulo. Paulo deixou para a gente aí pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, quer dizer, quase, pensando em número, né, quase metade do Novo Testamento, e ele fala que em parte conhecia. E aí eu lembro, não sei se eu acho que foi o Joe Owen, que ele fala que se Paulo conhecia em parte, eu conheço menos ainda. Aí eu fiquei pensando, se Paulo e Joe Owen conheciam em parte, eu conheço menos do que eles, então eu conheço bem em parte, 32 avos, 16 avos, 1000 avos, alguma coisa assim, mas a ideia de que eu não conheço tudo, então eu preciso andar por fé, eu preciso profetizar, eu preciso caminhar na direção das coisas que Deus me revelou, independente do meu hoje, independente do que está acontecendo hoje. Essa foi a perspectiva do livro de Ruth. Eu tenho falado que eu tenho lido a Bíblia e eu li o livro de Ruth ontem. E o livro de Ruth ontem, né, me emocionou tremendamente. Como eu me identifiquei com Ruth e como eu me identifiquei principalmente com a Mara, com a Noemi,
A Noemi, ela era afortunada, ela tinha um nome bacana e ela tinha um conceito sobre si mesma e sobre sua família bom, mas depois da morte do seu marido, depois da morte dos seus 2 filhos, e depois da perda das coisas, e ter ido para uma terra estranha, e depois ter voltado para sua própria terra, foi para essa terra estranha por causa da fome, voltou para sua terra, já não tinha como cultivar a terra, e as pessoas chamavam ela de Noemi, e ela falava, não, não, me chamem de Mara. E não sei quantas vezes você falou isso para você mesmo, nesse período, quantas vezes eu falei para mim mesmo, que tempo complicado, que tempo difícil, que tempo amargoso, que é essa ideia de Mara. Mas, olhando para o texto de Noemi, Ruth foi gerada no meio desse contexto. Ruth poderia ser chamada uma discípula de Noemi, ou Ruth poderia ser comparada com a igreja e Noemi com Jesus, conduzindo a Deus, conduzindo a Boaz. E aí tem vários tipos no Velho Testamento. Eu acho que Ruth, Noemi e Boaz são tipos, né, de Deus, Jesus e um discípulo, a igreja. E eu fiquei pensando, eu como igreja e eu como pessoa, passando pela situação de Noemi, pensando muitas vezes que sou Mara, que sou amargoso, que a vida está complicada, mas eu vejo o fim de Noemi quando Deus dá um filho e ela cuida desse filho, né, esse filho de Ruth, e como ela fica regozijada, como aquele tempo ruim que ela passou foi providencial para que ela tivesse Ruth como uma discípula, como Ruth foi gerada nesse tempo e ela se converte, ela se entrega ao Deus de Israel, ela se entrega também a Noemi, ela se entrega nessa visão ao discipulado, que é bem legal essa ideia da Ruth como discípula de Noemi, e como Deus conduz Ruth pela sua obediência a Boaz, e como Boaz resgata Ruth, perdão, e Ruth é bem-aventurada, e Noemi é bem-aventurada, e Boaz cumpre um propósito, e dessa geração vem Obed, que gera Jessé, que vai gerar Davi, o rei de Israel, o maior rei de Israel, terreno de Israel. Então, o que eu quero falar para você neste momento? Tudo isso que nós estamos passando, todo esse momento amargoso que nós estamos passando de pandemia, e você de repente pode estar passando por outras situações de perda, de luto, de doença, esse tempo parece ser Mara, e de repente você está com gosto de amargo para você, mas o fim dele é Davi, é rei Davi, o amigo de Deus. Então, parece ser Mara, mas é Davi. É um tempo complicado, de repente para você está sendo bem amargoso, mas o fim dele, o fim disso é bênção, é bem-aventurança, é alegria, um fim que Deus projetou para mim e para você, porque todos os planos de Deus para aqueles que o amam são bons, mesmo os mais complicados, mesmo os mais difíceis, mesmo o tempo que nós estamos passando. Amém? Em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Então, eu creio através das Escrituras e profetizo que Deus tem o controle da sua vida e Ele vai te dar o melhor no fim desse tempo. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Muito bom.